só continuando ainda falando do time de Boston, qual era o perfil, assim, do time do Aiden que você participou? Tinha mais gente de graduação, mais de graduação? Você falou que era só 2 pessoas, mas era realmente 2 pessoas? Era só vocês e o pessoal da modelagem, que era do laboratório lá, não participou fazendo modelo? Não, o nosso trabalho foi puro white lab. Então, assim, o que acontecia era, a gente trabalhava e tinha a aluna de pós-doc e os alunos de doutorado que a gente recorria quando tinha problemas. Mas o mão na massa éramos nós dois mesmo. E assim, isso se encaixou muito bem dentro do projeto que foi proposto, né? Porque assim, como era implementar, mas como você estava até falando, né, do perfil do Fluent, que é essa tecnologia de base, né, que fornece uma ferramenta para que outros times possam trabalhar e desenvolver seus próprios projetos. Então, isso tudo se encaixou muito bem no que a gente tinha, né, no capital humano que a gente tinha. Então, era eu, aluna, né, agora estou no último ano, e o outro aluno, tinha acabado de sair do primeiro ano, com um perfil assim, ele é pre-med, então ele quer virar médico, ele está fazendo um curso agora para depois aplicar para a escola de medicina, então assim, não tinha nenhuma pretensão de seguir carreira, né, científica, assim, acadêmica, e foi incrível, assim, acho que é mais uma prova, né, de que o iGEM serve muito para ensinar, né, porque ele chegou sem bagagem, eu com pouquíssimo, porque a área que eu trabalhava aqui no Brasil era diferente. E nesse período a gente conseguiu resultados, a gente conseguiu contar uma história no iGEM. Então acho que também fica assim, essa deixa como o programa, né? E a competição é importante nesse sentido, educacional, né? Assim, de que a experiência que a gente tem com ciência. Assim, quanto tempo que você dedica para as coisas de bancar? Não sei se você for fazer. O intercâmbio foi fazer as mesmas coisas do iGEM, ou foi fazer outro projeto e aí você também fez o iGEM ao mesmo tempo? O meu intercâmbio eu cursava 2 semestres de aula. Sim. E aí fazia um estágio no verão. E o teu estágio foi o iGEM? E o meu estágio foi o iGEM. Acho então, que isso é importante. Isso, então assim, era dedicação 40 horas. 40 horas semanais. Então... Isso é bom pra galera se ligar. Não, assim... Que não acontece nada. Durante, começou, foi em junho, julho, agosto. Então esses 3 meses são os 3 meses de verão lá o tempo todo, e assim, 40 horas no papel, porque às vezes a gente é no fim de semana, né? Então assim, 2 pessoas, não tem muito como você ficar fazendo revezamento de tarefas. Ou sou eu ou você, né? Então, alguém tem que fazer. A gente trabalhou, aqui no time também foi a mesma coisa, a gente trabalhou sábado, domingos, pelo menos no meu grupo éramos 4 pessoas trabalhando. Exatamente. E foi loucamente. É muito intenso, mas acho que quando você se apaixona pelo projeto, você acredita no projeto, então assim, vai mais fácil, né? Porque parece uma coisa muito sofrida. Exige muita dedicação, exige muito compromisso, mas a gente faz o que gosta. Então, existe uma técnica que se chama Modular Coding, que foi descrita por um grupo alemão em 2011. E ela basicamente dá a capacidade de você... Ela é uma modificação do Golden Gate, não sei se você já ouviu falar, em que você pode juntar várias partes do seu DNA numa única reação. Então você coloca lá as partes que você quer juntar, uma enzima de restrição, a sua ligase, e tudo acontece. Então você elimina muitos passos. Parece um pouco com o Gibson. Sim, mas tem umas diferenças. Então a ideia é que a gente pegue o Golden Gate e transforme de uma forma muito permutável, muito padrão, muito fácil de fazer, justamente para entrar naquela ideia do iGEM, que é testar as partes, expandir essa base de dados, fazer isso de uma forma interessante, mais rápida. Então a gente introduziu essa tecnologia na competição. Então o que a gente fez foi criar uma base de partes que fossem compatíveis com esse método. Então a gente criou os vetores, começou assim do zero, criamos os vetores, criamos essa biblioteca de partes, e aí foi nisso que o projeto se licenciou. E a ideia era fazer um pouco evolução de biologia, como o Golden faz ou não? Não, foi bem a parte assim, de fornecer a ferramenta. Então a gente não trabalhou com nenhuma aplicação especial no nosso projeto, até porque assim, não daria, né? Como sendo só 2 pessoas, a gente queria criar essa base de dados. Vocês podiam fazer o conceito que fez no mesmo estado, essa técnica, né? Tipo, simplesmente melhorar um gênero de assistência antibiótico e ver que funciona, entendeu? E aí foi mais essa parte de criar a biblioteca e deixar disponível e assim, adequar a metodologia, porque daí entrou a diferença de que o laboratório ninguém fazia isso antes. Então assim, a gente pegou no projeto essa fase de transição, então na verdade nós 2 trabalhávamos com isso, eu e meu colega de time. Então, assim, aprender tudo desde o começo, quantidades, temperaturas, condições, muita tentativa e erro, assim, muito fracasso, muito troubleshooting, mas que
tem resultados muito bacanas e é aí que a gente mais aprende, né? Então, a gente já vai voltar nesse assunto do seu projeto daqui a pouco, só para concluir, então. O pessoal de estudo de modelagem, eles eram advisors ou eles eram o quê? Assim, tipo, simplesmente, oficialmente, assim, Weidner, eles não eram nada. Não. Mas era um pessoal ainda que ajudava vocês no laboratório e ensinava. O pessoal que falava com a gente era o pessoal do Web. Ah, legal. Então, a gente pertencia ao mesmo grupo de pesquisa, mas eles só assistiram a nossa apresentação quando a gente apresentou no IDEA mesmo. Mas legal. Ficou legal, né? Então, algo parecido, algo muito parecido com você, Marcelo. Provável. Tá bom, pode apresentar. Como é que funcionam essas coisas aqui na USP? Quais são as semelhanças e diferenças com, não sei, que você viu com o time que foi feito lá na Universidade de Boston? Como é que você acha que funciona? Aqui foi uma forma, eu caí no grupo aleatoriamente, fiz intercâmbio com uma física e comecei a chamar pessoas. Né? Eu não sei. A Lisa tinha um grupo que era fundamentado na parte de software. Né? Inclusive, o Otto tem dificuldade de entender como esse pessoal não ajudou, vocês fizeram uma interface. Parecia tão óbvio, né? Vocês fizeram interface com esse pessoal. Aqui acho que a história foi diferente, na verdade foi uma motivação minha de aprender biologia. E aí eu levei uma coisa nova para o pessoal da física, várias pessoas foram fascinadas. E eu deixei Muito legal. Então, principalmente na parte teórica. Quando você não vai do lab, é maravilhoso. Aí eu levei discussões, comecei a conseguir pessoas para discutir comigo, trabalhar comigo. Apresentava lá os projetos, as ideias para o pessoal, eles me davam feedback. E assim foi desenvolvido no ano passado os modelos. Né? Com a ajuda de algumas pessoas também. Mas agora sim a gente estabeleceu um grupo que é, assim, agora essa conexão está bem mais tranquila, bem mais estabelecida, mas acho que foi uma coisa meio aleatória. Né? Eu não sei como teria sido o grupo sem ter aparecido um lá motivado a trazer para o pessoal de exatas. Por isso que, por exemplo, a Unicamp, se não me engano, em 2011 não teve modelo. Né? Era um grupo de 4 pós-graduandos que fizeram no laboratório, desenvolveram o projeto e não quer essa interface com modelagem. Mas é difícil realmente, é difícil vencer essa... Tem pelo menos uma pessoa, algumas pessoas que entendem um pouco das linguagens, isso é importante. Então, isso que me deixa muito feliz de ter essa informação que é mais interdisciplinar, isso que eu acho bem legal, de conseguir conversar e fazer essa interface. Você passou por ali também, né? Sim, foi uma experiência que eu peguei aqui. Você ficou traumado do que voltar? Que você fez? Não, foi frustração mesmo. Achei que, bactérias, vamos lá, manipular DNA. Aí era aguinha aqui, aguinha ali. Não, brincadeira, mas a parte mais legal mesmo foi a interação com o pessoal de lá mesmo. Tipo, olha, em física você aprende, você tem modelo matemático, coisa abstrata, esfericamente, simétrica, do vácuo. Que não é o que acontece. Você vai para um problema real, olha, o problema é esse, eu não tinha nem ideia de como preciso começar a solução. acordar, como que o modelo matemático pode ajudar nisso. Então, esse desafio foi fascinante. E ter essa interface de falar, olha, a gente vai fazer tal experimento, como a modelagem poderia guiar de forma de fazer experimento de outra maneira, ou que regime que a gente faz experimento, que proteína uso, etc. São questões que eventualmente a modelagem pode responder e essa conexão é muito legal. Agora, voltando para o assunto do seu projeto, Monique, você falou que você participou do brainstorm lá do pessoal, da idealização do projeto, mas você poderia falar para a gente um pouquinho dele, do projeto, se você usar a apresentação? Eu acho que se eu usar a apresentação vai ficar um pouco complicado, porque são muitos gráficos, muita coisa, assim, gráficos assim, mais desenhos, né? Mas depois que tiver interesse, pode entrar na Wiki, né, que está tudo lá descrito. Mas a ideia era a que eu já expliquei anteriormente, era dar essa ferramenta de uma nova modalidade de clonagem que facilitasse quando, por exemplo, você quer testar muitos dos seus constructs. Gente, volta e meia eu falo umas palavras em inglês, desculpa, eu estou muito tempo perdendo o vocabulário em inglês, então, mas você tem, né, as suas unidades e você quer testar, por exemplo, numa unidade padrão, diferentes promotores, né, e você quer fazer isso para
muitos promotores. Isso é complicado com o Biobricks, né? Porque você vai ter que, em cada parte, em cada reação, né? Cada duas partes que você quiser ligar, põe uns 3 dias de trabalho aí, né? E nessa técnica, você consegue juntar até 6 partes numa mesma reação, né? E assim, foi comprovado, o paper que descreve a técnica mostra a eficiência, e a gente queria trazer essa alternativa para a competição, para todo mundo que participa do IGEM, então criar essas partes que fossem compatíveis com o Biobricks, né? Porque é uma das exigências, mas também fosse compatível com o modelo de clonagem modular. Sabe que eu fico com uma dúvida agora? Você falou que vocês se basearam em publicação dos alemães de 2011, né? E aí vocês tentaram, tipo, muito parecido ou não tão parecido, sabe? No sentido O que a gente fez... sabe, tem algum problema em algum momento, chega conflito, tipo, os caras escreveram isso e a gente trouxe para lá, a gente abriu para a tua comunidade, como que funciona? Não teve conflito. Não é tão similar assim. Não, o que a gente fez foi se basear na ideia, mas, por exemplo, os marcadores que a gente usa são diferentes, a gente tornou a linguagem mais simplificada, né? Então, assim, o que eles fazem é realmente bem complexo, e a gente pensou assim, bom, é a realidade de um verão, né? Que são alunos de graduação, e como que eles vão fazer isso? Então, a gente simplificou um pouco e tornou isso compatível com o modelo da competição. Entendi. Mas aí, assim, claro, sempre deixando muito claro que a ideia, primeiro, não foi nossa, né? Assim, isso é muito importante. Eu acho isso interessante, porque não dá para atropelar o não, com certeza. mas eu acho que é muito legal trazer isso para uma comunidade de pessoas, no Exatamente. sentido que pode ser aproveitado por outros, né? Exatamente.